Oi, gente, boa tarde. Então, vem comigo pintar uma paisagem simples em 15 minutinhos. Vambora? Aí, como vocês podem ver, é a escolha das cores que nós vamos usar. Eu separei o ocre, o burnt sienna, ultramarine blue, sap green, hooker's green, cerulean blue. E eu esqueci de incluir aí uma corzinha lavanda que eu acabei usando no céu também. Todas essas cores são da Sennelier, de pastilha, e eu já deixei mais ou menos preparada para a gente começar a pintura. Bora lá? Aí na sequência os pincéis que nós vamos usar, eu separei um Escoda, simples tamanho número 12, sintético redondo, e esses dois pincéis baratinhos da China, um mais fininho, que é esse branco, faz uma ponta fininha para detalhe, e um outro mais descabeladinho que eu quero usar para texturas. Bora lá. O desenho muito simples. Só coloquei aí umas linhas gerais para guiar. Então eu separei lá a linha do horizonte, bem clarinho. Já vim puxando a estrada. Uma estradinha que faz uma curva. Coloquei aí também o caule da planta, da árvore, só para nos guiar. Marquei uma área no fundo também, que ela é mais clara, onde eu quero pintar mais claro para denotar a distância. E é isso, estamos preparados para a pintura. Bora? Preparei aí o meu cerulean blue, bem diluído, para fazer a primeira camada do céu. Espalhei a tinta. Misturei o cerulean blue, bem líquido, e começo a fazer o meu céu. Esse papel é um papel de algodão, então eu tenho que ficar bem atenta para ele, que ele não seque rápido. Ele me dá um tempinho aí para trabalhar com a umidade. Eu tô ali diluindo, porque eu quero chegar na parte do céu que tá mais longe, ela fica mais clara, né? Ela é mais escura em cima, mais clara embaixo. Aí eu vou usar um pouquinho mais de azul lá em cima. Entra o azul, eu venho diluindo. E aí foi que eu percebi que eu queria fazer um céu um pouquinho diferente, não só azul. E eu decido, depois de diluir aí tudo, eu decido usar um lavanda lá no topo, só para misturar com o azul e fazer um céuzinho diferente. Esse lavanda, ele não é Sennelier, ele é da Van Gogh e ficou um efeito bem bonito. Para completar o nosso céu, eu resolvi que eu queria umas nuvens também. E aí, com o próprio pincel, eu tiro alguns branquinhos e deixo ali secar naturalmente com o nosso céu não tão homogêneo, mas um céu bem bonitinho. Dando sequência aí para conectar essa primeira camada. Como eu tô vendo esse campo na distância, eu resolvi usar uma mistura bem clara de amarelo com verde claro. O amarelo e o verde claro bem líquidos, que me dão essa distância. E aí eu começo a mudar o tom do verde à medida que eu vou andando nesse campo, né? Eu trago um verde mais perto, então eu trouxe um verde um pouquinho mais forte. E vou mudando o tom desse verde também quando eu trago pra frente. Espalhando a tinta. Hora dando uma diluída, tem tinta escorrendo, mas não tem problema. A gente tá só na primeira camada. Agora a gente tá só conectando essa primeira camada. Aí eu peguei um
ocre bem diluído, que deu uma misturada com o verde também e não tem problema, onde eu marco a estrada. Ali eu dou uma catada de excesso da tinta para não ficar escorrendo. E aí nós temos já tudo bem marcado e conectado. Eu já quero criar uma textura nessa primeira camada aí na área da estrada. E aí eu já misturo também algumas cores, eu passei um pouco de verde. Aqui na frente a estrada é mais escura, lá atrás ela é mais clara. E agora eu trago também um pouco de burnt sienna, também para poder marcar essa textura. Misturo um pouco de burnt sienna aqui na frente. Tudo ainda na primeira camada, tá tudo lindo, tudo certo. Deixa misturar. O papel de celulose não favorece tanto quanto um papel de algodão, mas temos aí uma primeira camada que agora vai secar e vai nos permitir continuar a pintura. Nessa primeira camada eu me esqueci, eu fiz também umas árvores que estão no fundo, e para dar uma ideia de profundidade, lembra que tudo que está mais distante leva um pouco de azul, então eu fiz diluído, eu misturei um verde com um pouco de azul, e para dessaturar o verde eu coloquei também um pouco de burnt sienna, mas coloquei o azul porque são árvores à distância e ali eu só espalho essas árvores, elas estão longe, eu não tenho detalhes, elas são só uma massa de alguma cor bem distante no fim daquele campo verde claro que a gente vê lá. E aí eu diluo um pouco as bordas só para ela sumir. Aqui na frente eu queria também um pouco de textura, então eu salpiquei água limpa no momento em que a pintura não está tão molhada. E aí eu consigo umas aberturas que ficam bonitas e me sugere alguma textura. Ali a gente continua só catando o resto algum excesso de tinta. E ainda nessa primeira camada eu espalhei mais tinta aí para a gente conseguir efeitos e cores para dar sequência na pintura. Bora lá, camada seca. É hora da gente começar com uns tons um pouco mais fortes. Eu começo com a árvore. E para isso eu usei um verde um pouco mais claro, misturado com um pouco de burnt sienna. Usei o meu pincel da Escoda, que eu dei uma descabelada nele, como vocês podem ver aí, para conseguir uma textura diferente. Eu não vou desenhar folha por folha. E eu vou construindo, eu deixei só um tronco, me sinalizando onde essa árvore estaria. E aí eu começo a construir essa imagem. Aproveito também para dar uma diluída em algumas partes, eu não quero tudo muito marcado, eu quero ora formas precisas, ora formas mais diluídas. E já comecei a incluir aí, como vocês podem ver, um pouquinho mais de escuro, que me sugere uma sombra, áreas de sombra nessa copa da árvore, porque eu tenho uma luz que vem da esquerda. Então, tudo que é para baixo e à direita vai estar mais escuro, ou tende a ter alguma escuridão. Aí na minha mão eu já estou usando um pincel fininho, fiz uma mistura de burnt sienna com ultramarine e trouxe essa mistura, que é quase um preto, para fazer bem fininhos os galhos e o tronco da árvore. Eu começo fazendo ela do lado direito, onde ela está mais escura, porque a luz vem da esquerda. Eu limpo o meu pincel e dou uma diluída indo para a direita para acabar de formar o tronco da árvore. Aí eu já deixo um lado mais escuro.
Agora eu começo a construir umas texturas nessa grama que já está mais perto da gente. Eu uso uma mistura de verde com um pouco de burnt sienna, só mesmo para tirar a saturação. E começo a construir usando a lateral do pincel e puxando umas graminhas aí. Aí eu quis inventar mais moda. Uma só não tá bom não, vamos fazer diferente. Eu abri o pincel e começo a puxar a tinta aí pra cima, sugerindo capim, grama, mato, enfim. Usando as possibilidades do pincel. Aí a gente tem também um pouquinho do dry brush. Eu deixo o pincel para ser usado de lado, com a tinta mais seca, né? Menos tinta. E ele vai deixando essas texturas aí. Que eu gosto muito, acho que fica bem natural para fazer paisagens. Agora eu trago uma mistura de um verde mais concentrado, mais escuro. Que eu quero colocar as coisas mais perto de mim, onde eu vejo mais cor, mais detalhe. E onde eu entro com os meus escuros mais escuros aí. Aproveito essa tinta diluída e jogo também uns splashzinhos, que eu gosto da textura. Né? Tem alguma coisa ali na grama que eu não sei o que é. E eu faço esse splatter para aproveitar aí o acaso da aquarela. Usei um pouquinho de ocre diluído para fazer uma texturinha lá na estrada, no fim da estrada. Aqui eu achei que ficou muito uma mancha só verde, então eu quis abrir uma certa luz. E aí eu pego essa minha faca e movo um pouco a tinta, de forma que eu volto ver a camada que está embaixo, que é um pouco mais clara, sugere uma grama e eu não tenho só aquela mancha verde, meio sem sentido assim. Dá um pouco mais de textura, mesmo à distância. Bora secar tudo para entrar com os nossos últimos escuros mais escuros. E aí eu volto a usar o meu pincelzinho médio. Na verdade, agora eu entro com a sombra da árvore no chão. E para isso eu usei uma mistura do verde mais escuro, um pouquinho de burnt sienna e azul. E eu tenho essa árvore fazendo essa sombra. E eu aproveito o meu dedo para diluir um pouco essa mancha que eu fiz para que não fique tão certa. Não diluir, mas texturizar. E por fim entro com umas sombras aqui também. Mais perto de mim, essas últimas sombras já basicamente finalizando o trabalho. Aí eu estou construindo o tronco, coloquei uma mistura um pouco mais densa do lado direito e diluí para o lado esquerdo, de forma que ela se torne mais clara ao se dirigir para o lado esquerdo. Agora já estamos muito nos finalmente. Nossa pintura está praticamente finalizada. E eu resolvi que eu queria uma textura extra na estrada. Peguei a sobra de ocre, burnt sienna e fiz um splash. Sequei e a nossa hora mais desejada, tirar a fitinha. É isso. Pintura finalizada, vem fazer você também. 15 minutinhos do seu dia. Um momento para você relaxar e curtir. Se gostou, compartilhe, curta, se inscreva no canal, porque nós vamos ter mais aulinhas como essa por aqui. Obrigada por acompanhar. Um grande beijo e até a próxima.